Então, o título percentual, vocês têm uma certa contato com ele nos rótulos das embalagens de alguns alimentos e bebidas que são comercializados, como no salgadinho, no biscoito, alimentos que no rótulo dele, que é obrigatório ter o conteúdo energético dos componentes, das substâncias presentes, carboidrato, proteína, quantidade de açúcar, o valor, porcentagem diária, né, o valor diário, porcentagem, valor diário que deve ser consumido e tem a quantidade que existe naquela embalagem. Existem nas bebidas também, quando você, no momento, quando fala em porcentagem líquido, nós temos o álcool 70%. Né? Então, você vê lá álcool 70, o álcool 64,2, o álcool 90, porque tem, então, essa descrição da embalagem é o título percentual, é a porcentagem massa de soluto presente para cada 100 ml ou 100 gramas da solução. Lembrem e aprendam e não esqueçam de diferenciar o soluto do solvente. O soluto, normalmente, é o componente em menor quantidade, e o soluto é aquele que vai ser dissolvido, que vai ser disseminado, normalmente num volume maior, numa quantidade maior, que é o solvente. Solvente em maior quantidade, soluto em menor quantidade, normalmente. De regra, tecnicamente falando, o soluto é o componente que será disseminado e dissolvido, soluto no solvente, que vai dissolver. Então, quando eu tenho um álcool 70, significa dizer que eu comprei 1 litro de álcool 70. Significa dizer que daquele litro, 70, no caso de 1 litro, são 700 ml é puro álcool. Dos outros 300 é de água. E, normalmente, a água destilada, água pura, para não haver interferência de sais com álcool. Então, você tem álcool 70, álcool 64. Então, 640 ml de álcool e 360 de água. Álcool 90, então 90% de álcool, 100 ml de água. Então, é a relação entre a massa do soluto e a massa da solução. É massa com massa. Agora, preste atenção. Olhem para a fórmula. Título, o Tzinho, representado pela letra T. Esse T diferente é uma letra grega chamada de tau. Então, o título, representado pelo T, é o M1 sobre M. O M1 se refere ao soluto, o índice 1 se refere ao soluto. Se tivesse o 2, seria referente ao solvente. Quando não tem nenhum nem dois, é só o M, se refere à solução. Então, é massa do soluto dividido pela massa da solução. Sempre que você faz uma relação, você está dividindo um valor pelo outro. Massa do soluto pela massa da solução. E lembrem que a solução é a união do soluto mais o solvente. Soluto e solvente formam solução. Então, se eu tenho 10 gramas de soluto e 20 gramas de soluto e 60 gramas de solvente, qual é a massa da minha solução? É a do soluto mais do solvente. 20 mais 60, 80. Então, o título é a massa do soluto dividido pela soma da massa do soluto mais a massa do solvente. Então, o título, vejam que ele não tem unidade. É a massa do soluto dividido pela soma da massa do soluto mais a massa do solvente. Ele não tem unidade nesse momento, na verdade, porque ele é adimensional. Mas como nós iremos trabalhar ele com alguma unidade, de forma a aplicar ele em soluções, o título pode ser Professor, dado também em volume, que pode ser apresentado.
Você poderia voltar ali porcentagem, rapidão? Você poderia voltar ali rapidão? Vamos explicar de novo. Só aquela última parte de como M igual a M1 mais M2. isso aqui. Sim. Então, o título, quando você for responder a questão, que falar em porcentagem, você vai ler o enunciado. Uma solução tem tantos por cento de água, qual a porcentagem massa, que falar em título, porcentagem massa, copie logo no canto do caderno a fórmulazinha aqui. T é igual a M1 sobre M. Aí lá na frente você já vai destrinchar. O M é a soma do M1 mais o M2. E quem é o M1? É o soluto. Então você vai procurar dentro do enunciado onde tem massa ou volume do soluto. M2 é o solvente. Se eu estiver falando de açúcar, eu tenho água com açúcar. Eu tenho 20 gramas de açúcar dissolvido em 80 gramas de água. Qual é a massa do soluto? É a massa do açúcar, 20 gramas, era isso aqui. A massa do solvente, a da água, foi 80, então 80 gramas de água, 20 gramas de açúcar, faz 100. E aqui em cima, também a massa do soluto, foi o açúcar, foi 20 gramas, então 20 gramas aqui. Então, se o açúcar, se você tem no enunciado de uma questão, se você identifica que, vamos supor, o açúcar, a massa dele é 20 gramas, então 20 vai ficar aqui, ó, que é massa do soluto, e fica aqui também, que é massa do soluto, é o mesmo valor. E aqui é a massa do solvente, que normalmente vai ser a água. Aí é dissolvido em 80 gramas de água. Ah, a água é o solvente. Então, qual é a massa que ele me deu? 80 gramas. Então, você bota no lugar do M2, você bota 80. Aí você vai, matematicamente, escorrer, desenvolver a fórmula, a questão. O título, ele pode ser, eu falei massa, mas ele também pode ser dado em volume, porcentagem massa ou volume. O soluto e solvente pode ser volume. No caso do álcool 70, nós temos porcentagem volume, volume de água e volume do álcool. No caso da diferença, é só mudar a letra para efeito de cálculo e você não confundir. O volume, quando os dados da questão, as substâncias dadas no enunciado da questão. 200 ml de água, ou 300 ml, 200 gramas de água, com 800 gramas de álcool, onde já está dando a massa. Aí teria que usar a densidade para descobrir o volume, porque claro que quando a gente fala da água, só da água, quando eu falo 100 ml de água, supõe-se que é 100 gramas de água, porque a densidade da água é igual a 1. Ou seja, 1 ml pesa exatamente 1 grama de água pura. Ah, mas se for água de torneira, que ela não é pura, a gente considera também 1 para 1, porque a diferença de massa é muito, muito pequena, que não vai causar um efeito significativo, um erro grande, né? Não vai causar um erro significativo no nosso cálculo. Então, nós podemos usar dessa maneira. Para algumas questões, alguns autores de questões, eles colocam quando é uma substância líquida, que não é água, que tem uma densidade relativamente alta, eles colocam o valor da densidade, porque nem sempre 1 ml daquela substância corresponde a 1 grama. Se ela for uma substância de alta densidade, a tendência dela é que 1 ml tenha massa maior do que 1 grama. Então, lembre volume e massa, só a diferença daquela outra fórmula é só que é o V aqui. Mas é o mesmo raciocínio. Volume do soluto, mais volume do solvente. Certo? O volume da solução é somar soluto mais solvente. Pode ser representado em porcentagem. Para a gente representar em porcentagem, para a gente ter o resultado em porcentagem, se você tem aqui um valor, vamos supor,
Pronto, voltou novamente. Estão ouvindo? Sim. Ah, porque a conexão caiu, pessoal. Então, quando você fizer essa divisão, vamos supor que aqui é 20, a volume do soluto. Pode ser volume ou massa, tá certo? 20, 20, 80. Como é que você procede? 20, aí 20 mais 80. 100. 100. Então vai ser 20 dividido por 100. Quanto é que dá 20 por 100? 0,2. Isso. Pronto. Só 0,2. 0,2 o que, professor? Nada, não tem unidade. Nem é grama, não tem nada. Porque é só o título. Agora, quando pede título percentual ou porcentual, você pega esse 0,2 que você obteve na divisão, o valor da divisão que você fizer, você multiplica por 100, e aí o resultado vai estar na forma de porcentagem, porque você multiplica por 100. Enquanto você não multiplicar por 100, o valor do título que você achou, ele não terá unidade nenhuma. Se eu achei aqui no caso 0,2, é só 0,2. 0,2 o quê? Nada. Título igual a 0,2. Agora, qual é o valor do título percentual? É pegar esse 0,2 e multiplicar por 100. Aí sim, vou ter o valor em porcentagem. Aí vou ter 20%. Aqui tem um exemplo prático. Né? Algumas soluções que vêm na forma de porcentagem de volume. Ó. O soro fisiológico, 0,9%, 0,9 gramas para cada, vamos supor que fosse em grama, né, em massa, pode ser volume, 0,9 ml de soro fisiológico para cada 100 ml da solução, ou 0,9 gramas de soro fisiológico em cada 100 ml do litrinho aqui do frasco, do resíduo. No caso, é cloreto de sódio. No caso, 0,9 gramas de cloreto de sódio para cada 100 gramas de solução. Se o frascozinho aqui tem exatamente 100 ml, então é volume. Cada 100 ml existe 0,9 gramas de cloreto de sódio. Algumas bebidas, que eu estava falando das bebidas. Aqui tem um rótulo, um fundo rótulo de uma cerveja. Tá aqui o valor, o conteúdo alcoólico dela. Acho que alguém já deve ter visto, algumas bebidas alcoólicas têm o teor alcoólico. 7,5% de volume. Ou seja, 7,5 ml de álcool para cada 100 ml da bebida. Então, a cada 100, se a pessoa ingere um copo de 100 ml, dos 100 ml, 7,5 é puro álcool. Aqui eu coloquei o exemplo de um vinho Chardonnay. Aqui o teu alcoólico dele era 13%. Tá bem por aqui assim. Eu não enxergo daqui mais. Do lado Enfim, do mas número 2014. diga assim. Então dá 13%. Né? 13% de álcool, ou seja, para cada copinho de 100 ml, 13 é puro álcool. Então, dado que nosso organismo absorve a quantidade muito menor, só consegue absorver uma quantidade muito menor do que esse aqui, obviamente o excesso vai ficar na corrente sanguínea e proporcionar aquela sensação de leveza, né, de torpor, de alegria ou tristeza, ou seja, vai ficando embriagado. Um exemplo. Então, eu tenho água, 200 ml de água
A água, a gente considera que o volume dela, o volume da água, é igual ao quanto ela pesa, igual à sua massa, que é até errado ficar chamando peso, né? O 200 ml corresponde à sua massa. Então, se eu tenho 200 ml de água, nós podemos admitir que são 210 gramas de água. E nessas 210 gramas de água, ou 210 ml, vou adicionar 40 gramas de C12H22O11. Alguém conhece essa fórmula? Eu não. É a fórmula do açúcar, da sacarose. C12H22O11. Então, eu tenho 40 gramas de açúcar colocando em 210 gramas de água, que aqui está representado em ml. Mas para comer a água, como eu falei no início, podemos admitir que o volume dela é igual à massa. 200 ml é como se fosse 200 gramas. A gente admite 200 gramas. Então, vamos calcular o título e o título percentual. Lembre que o título é só dividir. O percentual é depois que dividir, você multiplica por 100. Então, o título é a massa do soluto. Soluto é quem eu vou dissolver lá dentro. Quem foi que eu dissolvi lá dentro? O açúcar. C12H22O11. Foi as 40 gramas que foi dissolvido. É o M1. O M1 dividido por M1 mais M2. Quem é o M2? É o solvente. 1 é para soluto, 2 é para solvente. O solvente é a água. Quantidade de água, 210 ml, ou seja, 210 gramas. Só você. Então, coloca aqui, 240, desculpa, soluto, 40 gramas, coloca aqui, ó, substitui no M1. A massa do soluto também aqui, ó, no M1, 40. E esse M2 é a massa da água, que corresponde ao seu volume, que é 210 gramas. Se você está com um caderno, caneta ou lápis ao seu lado, faça essa continha, por favor. Bote aqui massa do soluto, que é 40, que é aquela substância que foi jogada dentro, que é o soluto, que vai ser dissolvido. Então, M1, 40, 40. M2, solvente, é a água, 210. $250? O resultado? Você somou, depois divide. Soma o soluto mais o solvente dá 250. Agora você vai dividir as duas. Aqui em cima você botou quanto? 40. Eu divido 40 por 250. Dá 0,16. Pronto. 0,16 é o valor do título, tá certo? Não é porcentagem ainda. É só o título. Ele é adimensional, não tem unidade. Agora, percentualmente, quanto é que fica? 16%. Pronto. É só pegar o 0,16, pegar o valor e multiplicar por 100. Então, você tem 16%. Tranquilo até aí? Tranquilo. Olha, qual é o problema aqui que vocês vão... Obviamente, pessoal, as questões nem sempre elas vão se apresentar dessa maneira sucinta e direta. Aqui é uma questão bem direta. Observe que na fórmula existem 4 variáveis. A questão, ela pode pedir o título, aí vai lhe dar a massa do soluto, massa e solvente. A questão, ela pode lhe dar o título, pode lhe dar a massa do solvente e pedir a massa do soluto. Ou ela pode dar o título, lhe dar a massa do soluto e pedir a massa do solvente. Então, fiquem preparados para que no enunciado da questão, que são 1, 2, que é o mesmo, né? 1, 2, 3. 3 variáveis. Pode pedir qualquer uma delas na questão.
A sugestão que eu dou, nesse primeiro momento, é que você até pode pegar essa fórmula que você já copiou aí no caderno, como ela se apresenta, atribuir valores, dar uma treinadinha na multiplicação, na divisão, depois você retira um dos valores, por exemplo, você coloca esse, acha o título, como nós fizemos. Uma outra hora você pode pegar, eu vou botar aqui é 16%, vou botar 16 aqui. Não, pessoal. Aqui chegou em 16%, porque o número foi multiplicado por 100. Aí ficou na forma de porcentagem. Como é que eu faço, então, para tirar da forma de porcentagem? Divide por 100. Divide por 100. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, você pode pegar, vou botar aqui 20%. Mas para usar essa fórmula, você não pode usar ele na forma de 20 de porcentagem. Tem que pegar o 20 e dividir por 100. Aí você divide, aí você coloca aqui o valor de 0,2. Aí você atribui um valor aqui e você vai mudando as variáveis. Para você entender como funciona a questão matemática dessas questões. Aí você vai lendo, procura a questão com enunciado, que no livro tem. Você pode achar em qualquer outro site também, até no YouTube, vendo vídeos, e você vai entender melhor. Então, vamos adiante. Qual o título em massa? Quando ele fala título em massa, ele quer a porcentagem em massa. Se ele botasse qual título, não tivesse essa parte aqui, se não tivesse isso, era só aquela primeira divisão. Iria acabar bem aqui, Cadê? Bem aqui, 0,16. Mas quando ele pede massa, quer dizer que você vai multiplicar por 100. Qual o título em massa de uma solução preparada dissolvendo 25 gramas de sacarose, de açúcar da cana, em 100 gramas de água e a porcentagem em massa do soluto. Semelhante ao que nós fizemos. Então, como é bem simples, só para praticar de maneira sucinta, me digam qual a resposta dessa questão de número 1. Vou cronometrar aqui o tempo em 2 minutos, 3 minutos. Valendo. Lembrem que a gente só aprende praticando. Ninguém aprendeu a andar de bicicleta só olhando. Aí quando passou um ano olhando o outro andar, não, agora eu vou pegar e vou andar de primeira. Vou levantar o pneu, etc. Soltar a mão. Da primeira vez, não. Então é a prática. Massa do soluto, massa do solvente. Um minuto e meio. Se eu fiz aqui, eu não sei se tá certo, não. O título em porcentagem deu 2% e o título em massa deu 0,2%. Não, Professor, o meu título deu 0,1 e o título isso. da porcentagem deu 10. Pois é, o título, como você falou agora, Flávia, não é multiplicado por 100. Aí você multiplicou e deu 10%. Foi? Então vamos ver lá. Não, o título que deu foi 0,1. Isso, Aí eu multipliquei por 100, que é para por ver a 100. porcentagem, e deu Isso. 10. Isso, é o que está pedindo aqui, porcentagem, massa. Foi seus 10%, né? Então vamos conferir a sua resposta. E quem fez o outro fez também, quem foi? Foi o Marcos, foi?
Foi, Marcos Daniel. Até aí tá assim, Marcos, também? Fizeram assim até o momento? Marcos. Deu 125 também, Marcos? A massa da solução. Título: massa do soluto pela massa da solução. Massa do soluto, 25. Da solução, 25 mais 100, 125. 0,20. Você botou, achou 0,1, não foi, Flávio? Foi, calculei errado. Pronto, mas você entendeu o raciocínio. Você entendeu a linha de raciocínio. O problema foi só a matemática, não foi a sua interpretação. Porque eu não posso mais ensinar matemática a vocês, mas eu posso ensiná-los a deduzir as questões, a montar a questão. É como eu digo até nos primeiros dias de aula. A química aqui se resume ao português, a nossa interpretação da questão, e a matemática, como montar a questão e fazer o cálculo. O de química aqui é só a questão do conteúdo no qual ela está inserida. Então, 0,20 é o título, vezes 100, você tem 20%, que é o título percentual. Porcentagem massa. Eu só errei na porcentagem aí que o meu deu 2%, não 20%. Pois é, tu botou só uma casa para frente, não foi? Foi, eu multipliquei foi por 10, se não me engano. Foi. Pois a dica, Marcos, que eu dou é o seguinte, ó. Se você tem qualquer número que vai ser multiplicado por 100, a vírgula passa duas casas para a direita. Se for dividido por 100, duas casas para a esquerda. Ok. Se você for multiplicar o 0,2 por 1000, vai dar quanto? 200. 200, porque 1000 são 3 zeros, então você desloca 3 casas. Se for dividir, é igual aquela, o pessoal fica batendo cabeça para transformar de grama para litro ou de ml para litro. 1 litro tem quantos ml? 1000. Então, para transformar de um para outro, se for de ml para litro, divide por 1000. A vírgula vai para a esquerda. Se for de litro para ml, 3 casas para a direita, multiplica por 1000. Quando multiplica, a vírgula vai para a direita. Quando divide, a vírgula vem para a esquerda. Ela se desloca para a esquerda ou para a direita, dependendo do número de zeros que você tem. Se você tem 2 e vai multiplicar por 10, é só uma vírgula para a direita, fica 20. Se 2 vai dividir por 10, é só uma vírgula, 0,2. Entendeu? Sim. Então fica mais rápido de fazer. E essa aí? Aqui, ó, tava falando do volume, agora vamos encerrar nessa questão. Ela vai tratar de você transformar a grama em quilograma. Aqui, ó, grama, quilograma. Então, determine as massas em quilograma. Ele quer o resultado em quilograma. Lembre que 1 quilo tem 1000 gramas. Os dados que ele colocou foi da solução, ó, 2000 gramas. Está em grama. Então, de grama para quilograma, nós temos que dividir por 1000. Por que por 1000? Porque 1 quilo tem 1000 gramas. Então, de grama para 1000, nós vamos dividir. A vírgula vem para a esquerda. 3 casas. Agora, o problema aqui, talvez seja o quê? Entender o enunciado. Determine as massas em quilogramas de HNO3 e água, respectivamente, que devem ser misturadas para preparar 2.000 gramas de solução a 15% de ácido nítrico. Então, nessa questão, o que nós devemos identificar primeiro? Quem é o soluto e quem é o solvente. É fácil, porque o nosso solvente, nessas questões, ele é o solvente universal. Normalmente usa-se o solvente universal.
Quando eu falo em solvente universal, a qual substância eu estou me referindo? H2O. Ah, H2O. Isso. Então, se aqui é o solvente, o soluto quem é? Como é o nome O dele? ácido nítrico. Ácido nítrico. Então, aqui é o soluto e aqui é o solvente. Então, se você já identificou o soluto e solvente, bota logo aí nos dados, ó. Soluto é M1, bota lá M1, massa do soluto. Tem aqui, ó, HNO3, é o que você vai procurar. M2, a massa do solvente, é esse aqui que eu gosto de procurar também. Então, eu vou precisar de um M1 e um M2. Ele me deu, respectivamente, misturar para pagar 2.000 gramas de solução. 2.000 gramas é a massa da solução. Massa da solução nem é 1 nem é 2, é só o Mzinho minúsculo. Massa da solução. Lembre na fórmula que foi colocada lá atrás. Então, nós temos aí, ó, ele quer a massa do soluto, quer a massa do solvente. O título em porcentagem que ele já deu foi 15%, e a massa da solução é igual a 2.000. Lembra que eu falei que como é que eu tiro de 15% para deixar para usar na fórmula? Como é que isso aqui chegou a 15%? Foi um número multiplicado por 100, né? Então, para tirar de porcentagem, você vai dividir o 15 por 100. 15% é 15 sobre 100. É 15 dividido por 100. Então, 15 dividido por 100 vai dar que valor? 0,15. Pois pronto, 0,15. Pois faça aquela fórmula. T é igual a M1 sobre M1 mais M2. Faça uma fórmula aí. T igual a M1 sobre M1 mais M2. Fizeram a fórmula? Sim. Pronto. Quem é o valor do T que você vai colocar na sua fórmula? Vai substituir a letra T por qual valor? 0,15. 0,15. Substitua aí. 0,15 igual a M1 mais M1, M1 mais M2, né? O M1 e o M2 você não tem. Mas quem é o M1 a soma de um M1 e o M2 dá quanto? 2.000. 2.000. Por que 2.000? Porque 2.000 é o M. M é a massa da solução. E o M você acha somando o soluto mais o solvente. Então, esse 2.000 é a soma do M1 mais o M2. Professor, você não tem os valores. Eu não tenho, mas sei que a soma deles vai dar 2.000. E sei que o título é 0,15. Então, com essa regra de 3, ó, eu posso achar o valor do M1. Faça uma regra de 3, ó, cruz, credo. Produto dos meios pelo produto dos extremos. M1 aqui embaixo é como se tivesse o X. M1 vezes X é igual a 0,15 vezes 2.000. Então, X é igual a 2.000 dividido por 0,15. Quanto? 300? Isso. Onde é que você está vendo 300 aí na questão? Professor, Vamos ver aqui. M1 é igual a 0,15 vezes 2.000. M1 é igual a 300 ó, gramas que você achou, viu? Cuidado para quê? Cuidado porque aqui na questão ele quer o resultado em que unidade, ó. Determine a massa em, ó, quilograma. Não vai achar 300 e já vai colocando onde tem 300, não. Bem porque aqui... Ah, tem aqui, ó, 300. Então, cuidado.
Cuidado. Então, 300 é gramas, 300 gramas. Ele quer a resposta em quilograma. Então, você pega o 300, 1 quilo tem 1.000 gramas. E como eu falei, de grama para quilograma, é só você pegar o número, dividir por 1.000. Ou de forma mais prática, a vírgula está aqui. 1.000 tem 3 zeros. Então, joga 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. A vírgula fica na frente do 3. A gente preenche com 0. 0,3 quilogramas. Agora que eu sei a massa do soluto, como eu faço para achar a massa do solvente? 2.000 gramas, Que é o M2. gramas. Oi? 2.000 gramas menos 300 gramas. Isso. Que deu 1.700 gramas. Ou seja, transformando em quilo. 1,7. Isso. 7. 1, 2, 3. Qual a alternativa correta? C. Por que está errado? Não, porque eu deixei em grama aí ficou 300, não certo. Não, né? Não, né? Aí não, aí tá tudo correto. Tá? Tá 0,6 foi o cálculo correto. 1,7, 0,3. É a O letra problema é que E. aqui, ó, não. Leia o Não é a letra E, enunciado. não. Leia o enunciado. Determine as massas de HNO3 e água. A palavra, ó. Respectiva. Ah, tá. Respectivamente, então vai ser nessa ordem, ó. Soluto do HNO3, solvente. Pronto? Então, qual a alternativa? Agora eu tô mais confuso ainda. Não, é só porque na questão tem a palavra. Os valores estão certos. Só que ele pede respectivamente nessa ordem. Qual a alternativa que está nessa ordem? Soluto e solvente. Valor do soluto que você achou e valor do solvente. Está em qual alternativa? Nessa ordem. Primeiro o valor do soluto, depois o valor do solvente. Está em qual alternativa? Letra A. Letra A. É igual a letra E, né? Não? Pois é. Não são os mesmos valores? Sim. O que muda aqui é a palavra, ó, respectivamente. Porque tem que ser o soluto primeiro, solvente depois. E aqui, ó, tá o solvente, soluto. Aqui não, soluto, 0,3, solvente. Se fosse uma prova, eu já ia errar por bobeira. Pois é, cara, essas questões de físico-química é que eu falei bem no início, pessoal, o que existe aqui é a questão do português. É a interpretação da questão corretamente. Lê com calma, porque o que pega nela é exatamente aqui é a questão de vestibular, da Mackenzie. Então, ela não bota para facilitar. Ela bota para que você tenha o máximo de atenção, porque na maioria das vezes nós estamos tão preocupados em achar o valor numérico que esquecemos de ler com cuidado o enunciado da questão. E aí a gente incide num erro e perde um ponto.